Olá, nós somos do grupo de computação musical, que é composto por Alice, Amanda, Ana Luísa, Bruna, Isabela e Lorena. Meu nome é Amanda, eu vou dar uma visão geral sobre a área. Bom, computação musical é uma área da ciência da computação que tem relações com a área da música e se dedica a estudar as aplicações dos computadores a problemas musicais. Também é uma área que investiga métodos e algoritmos para o processamento e geração de som e música, representações digitais e armazenamento de informação sônica e musical. E aqui a gente tem um breve histórico sobre a área, né? E um marco muito importante foi em 1876, com a criação do telefone, que permitiu, né, foi descoberto que poderíamos converter som em sinais elétricos e vice-versa. Já em 1887, a gente tem a invenção do gramofone, que permitia armazenar e alterar o som. Já em 1906, a gente tem o dinamofone, que é o primeiro instrumento que produzia som por meios elétricos, e a transmissão desse som era feita a partir de cabos telefônicos. Em 1915, a gente tem o theremin, que é o primeiro instrumento musical eletrônico. Em 1952, a gente já tem o termo música eletrônica, que não era interferida por sons naturais. E tem a criação do primeiro estúdio de música eletrônica na Alemanha. Em 1957, também tem a criação do primeiro sintetizador controlado por voltagem. E esse sintetizador foi criado por Herbert Baller e Harry Olsen. E no mesmo ano a gente também tem a criação do primeiro programa de computador para música. Ele foi criado por Max Matthews, em Nova Jersey, e Max foi considerado o pai da computação musical. E a partir da década de 1960, Robert Moog começou a criar sintetizadores, e em 1964 esses sintetizadores chegaram ao mercado. E a partir de 1983, a gente tem o surgimento da MIDI, que revolucionou a indústria da música. E a MIDI é um protocolo de tecnologia de música padrão que conecta instrumentos musicais digitais a computadores, tablets e smartphones, e ele padroniza as comunicações entre esses instrumentos eletrônicos. Então, como eu tinha dito, ela causou uma revolução no campo da música, principalmente com a criação e com a difusão dos microcomputadores nos anos 80, e isso ficou mais fácil a configuração desse tipo de sistema, porque o custo ficou mais barato, já que os computadores multimídia já tinham esse padrão MIDI, né, incluso. Então, posteriormente, né, devido ao avanço tecnológico, foram criados também sintetizadores virtuais. Hoje eu vou falar um pouco sobre tipos de softwares musicais e de tendências na área de computação musical. Então, começando com os tipos de software, a escolha que você vai fazer do programa que você vai usar depende muito do tipo de trabalho que você quer desenvolver. Então, para isso, você pode ter tipos diferentes de programa. O primeiro deles que eu vou citar são softwares de acompanhamento, que eles são programas que produzem ritmo e autoacompanhamento em tempo real, parecido com aqueles teclados de acompanhamento automático. Então, nele, o programa recebe informações básicas da música,
como o andamento, a harmonia e os compassos, e a partir daí ele gera e executa a música. Já o segundo tipo de software é o de edição de partituras, que ele serve para editar e imprimir partituras, podendo também inserir e remover notas, escolher tipos de pautas, símbolos musicais, quantidade de vozes por pauta e até gravar e executar músicas em tempo real. Já o terceiro tipo de software é o de gravação de áudio. Ele grava múltiplas linhas de áudio simultâneas, separando um instrumento base em uma trilha e os outros em linhas diferentes. Dessa forma, ele pode aplicar edições no som, como equalização, afinação, compressão de tempo. E o ideal é que para esse tipo de programa o computador tenha um bom desempenho na CPU e uma grande quantidade de memória RAM para poder executar as trilhas simultaneamente. O quarto tipo de software é o de sequenciamento musical. Ele é o tipo de software mais usado para música e ele permite a gravação, execução e edição das músicas, ou seja, a música instrumental é gravada e armazenada pelo software. Só que o que é armazenado não é exatamente o som, e sim as informações das execuções das notas, o que permite que se escolha diferentes instrumentos para tocar a mesma música. E esses programas eles também podem ser usados como gravadores de áudio, que foi o que eu mostrei anteriormente. Então ele pode gravar os instrumentos em trilhas diferentes também. E por último, a gente tem os softwares de síntese sonora. Eles são programas que geram timbres novos a partir de síntese digital ou de amostras sonoras que já estão armazenadas. Os sintetizadores digitais normalmente têm uma interface gráfica mais amigável, com botões e sliders que simulam o funcionamento de sintetizadores reais. E aí agora falando um pouco sobre algumas tendências na área de computação musical. Primeiro a gente tem a inteligência artificial e a música, porque existem alguns tipos de sistemas musicais computacionais baseados em IA, apesar deles não serem muito falados. Então a gente tem, por exemplo, os sistemas composicionais, sistemas de improviso e sistemas para performance musical. Então, por exemplo, um sistema de performance musical é um sistema que tenta capturar o feeling do músico, ou seja, ele é um conhecimento que mistura aplicações de regras mais técnicas quando uma partitura é tocada, mas que também tenta capturar aspectos afetivos que estão mais implícitos na música, o que normalmente é captado pelo homem através da observação e da imitação. A gente tem também a área de computação musical evolutiva. Ele é o estudo da origem e da evolução da música como um grande sistema complexo e adaptativo. E essas questões elas são analisadas normalmente através de aspectos culturais, psicológicos, sociais e até ecológicos. A gente tem também a área de autômatos celulares, e como a gente conhece, os autômatos eles são máquinas de estado, e nesse caso, as células desse autômato, elas trocam de estado dependendo das condições das células vizinhas, formando padrões de oscilação eventuais e orgânicos. Então, no que diz respeito ao som, pode ser gerada uma evolução de formas de onda complexa, que normalmente é usada para criar novos tipos de sons para músicos eletrônicos. E por último, a gente tem as interfaces de controle gestual de música, que é uma área que envolve também conceitos de interação humano-computador e foca no uso de sensores e dispositivos que controlam instrumentos eletrônicos. E ela pode abranger, por exemplo, conceitos de instrumentos musicais virtuais, técnicas de captura gestual, respostas sensitivas, entre outras coisas. Bom dia, meu nome é Alice e eu vou estar falando sobre o FL Studio, que é uma ferramenta de áudio digital e é uma das mais utilizadas no mundo inteiro. Ela ficou em quarto lugar em questão de utilização global e eu vou falar um pouco sobre a interface básica dela. Aqui no canto superior esquerdo a gente tem um menu básicozinho. Temos a questão de arquivos, de você abrir arquivos novos, abrir novos projetos, salvar, botão para editar. No botão de Add a gente pode pegar plugins, pode adicionar samples para música. Aqui temos um botão de padrões, com vários padrões de instrumentos que a gente pode adicionar também. Temos botão de ferramentas para usar. E aqui a gente tem um botão que é o volume geral do projeto, o volume master.
que a gente pode estar aumentando e diminuindo ele. Aqui são os botões de dar play no projeto que está fazendo na música, o botão de parar, que vai voltar a música para o início, e nesse botãozinho vermelho a gente pode fazer uma gravação do que a gente está fazendo. Esse botão daqui é o metrômetro da música. E em relação a essa parte aqui à esquerda, são basicamente todos os samples que a gente está usando no projeto. Tem alguns arquivos, o projeto atual, arquivos que foram recentemente abertos, tem plugins para usar, presets de mixer, de canal. E aqui embaixo a gente tem também packs, que são packs de samples, que já vieram, no caso, com o software, esses packs. Tem de vários instrumentos, tem de bateria, e a gente pode estar tocando eles e depois, se decidir, adicionar ele para o projeto. Tem instrumentos de percussão também, instrumentos tipo baixo, guitarra, teclado. Essa parte daqui é em relação ao tempo dos samples que estão sendo tocados, tipo a frequência que o som vai ser tocado na música. Aí nessa parte daqui a gente tá em bongos e a gente pode ir alterando para cada uma dessas tracks e vendo o tempo que elas estão sendo tocadas no projeto. Essa parte daqui são todas as tracks que a gente que estão compondo o nosso projeto. Nesse caso daqui, esse projeto demo já veio na instalação do FL e é uma música de Madonna. Aqui a gente tem as tracks do vocal, que é ela cantando, e tem várias outras tracks que compõem ela, sons de bateria, samples de baixo, kicks, a gente tem loops que estão tocando, e no final tudo isso sendo tocado compõe o projeto que a gente está fazendo. Eu vou dar um play aqui só para mostrar esse projeto demo como veio. If you wanna know what I'm here for, and something real, and something. E eu acho que deu para pegar a ideia de como funciona, com cada uma das tracks meio que fazendo uma sobreposição. E nessa questão daqui a gente ajusta tipo o tempo que elas vão ser tocadas, tipo o tempo da música mesmo. Aqui a gente pode arrastar pro lado, tipo ela vai começar a tocar um pouco depois. Se a gente arrastar pra cá, ela vai começar esse som do kick vai começar a tocar um pouco antes da música começar. E é basicamente isso. Aqui em cima também a gente tem algumas questões de menu. Por exemplo, esse botão daqui ele tira essa parte, tipo, coisas assim, tipo, para aparecer novas funcionalidades do software. E é isso. Oi pessoal, essa aqui é a ferramenta Strofe e a proposta dela é ser uma ferramenta que fornece pra gente um jeito super rápido e fácil de criar um trechinho de música que é livre de direitos autorais. Aqui, na página inicial dele, a gente precisa primeiro escolher qual humor que nosso trechinho de música deve passar. Então, as opções são Spooky, Sad, Chill, Happy e Spirited. Para esse exemplo, eu vou escolher o tipo Spirited. E quando a gente chega aqui no Music Style, a gente pode clicar no botão Customize e ele oferece pra gente alguns tipos de estilo de música. Para cada um a gente vai ter algumas opções diferentes, tá? Mas como eu tinha falado, eu vou seguir hoje com Spirited e a gente vai criar um Epic. Ok, agora a gente clica no botão Create e a nossa parte está pronta. Agora o Strofe vai devolver pra gente um trechinho de música que ele criou e a gente vai poder ver alguns instrumentos de forma isolada e como que eles funcionam lá no nosso áudio como um completo e também aumentar a sua intensidade, diminuir e
a gente vai ver isso aqui. Pronto, vamos colocar agora para tocar. Pronto, agora a gente pode ir para a nossa library e fazer o download do nosso áudio. Pronto, e essa foi a demonstração de como utilizar a plataforma Strofe. Bom dia, gente. Falando um pouquinho agora sobre nossa escolha de DBED, a ferramenta que a gente escolheu foi a Auda. É basicamente uma linguagem de programação para compor músicas. A ideia de Dave Yarwood, que foi o criador dessa ferramenta, foi possibilitar uma forma poderosa de gerar música, que você pode gerar músicas de diferentes estilos e usando diferentes instrumentos, só com um terminal e um editor de texto. O código que é gerado, que usa uma linguagem bem simples, uma sintaxe fácil, para iniciantes que não têm muito conhecimento tanto em programação quanto em teoria musical, esse código vai ser compilado e reproduzir uma música em tempo real. Se fala que foi uma ferramenta pensada tanto para músicos que não sabem programar, quanto para programadores que não entendem de teoria musical. Como eu falei, é bem simples. Aqui a gente tem um exemplo de um código no Auda. É só isso e reproduziria uma música. A linguagem é bem completa, tem suporte para muitos instrumentos, tem vários tipos de piano, tem violino, violoncelo, outros instrumentos de corda, instrumentos de sopro também. Tem a possibilidade de você colocar pausas na música, tem como você alterar alguns atributos como o tempo da música, ou então aumentar e diminuir oitavas. É possível também você tocar mais de uma nota ao mesmo tempo, em instrumentos que isso é possível. Por exemplo, num piano, tem como você tocar um dó e um mi ao mesmo tempo. Então, no Audo tem como você colocar vozes, o que eles chamam de vozes, e tocar mais de uma nota ao mesmo tempo num piano. Como é uma ferramenta que é gratuita, é fácil de baixar, basta você ter o Java no seu computador. E também não é difícil de utilizar, como eu falei, é bem para iniciante, tanto de programação quanto de teoria musical. A gente pensou nessa ferramenta para propor nossa atividade, que é o que Bruna vai explicar agora para vocês. Opa, pessoal, vou mostrar hoje aqui para vocês qual vai ser a atividade que a gente vai propor. A gente escolheu fazer a nossa atividade com o Alda, que é o nosso DBED. E como o pessoal já explicou, né, o Alda ele basicamente propõe uma linguagem de programação que, quando executada, toca as notas e as durações que sejam programadas na linha de comando. Bom, o que é que a gente gostaria que vocês fizessem, né? A gente gostaria que vocês escolhessem uma música, da preferência de vocês, seja ela fácil, difícil, e vocês tendo ou não conhecimento de teoria musical, mas que vocês tentassem reproduzir a programação necessária para escutar elas quando o código fosse compilado pelo Alda. Bom, a gente tem aqui no Alda uma documentação bem completa, alguns exemplos também. E aí, primeiro de tudo, você pode criar um ambiente no Alda e ir testando algumas coisas. Os comandos são bem simples, a gente tem
letras para as notas musicais, né, que é uma convenção de teoria musical. Você tem que escolher sempre um instrumento para que essas notas sejam executadas. E aí você tem todas as outras propriedades da música, né, sejam oitavas, acidentes e a duração das notas. Nesse caso aqui, quanto maior o número, menor a duração da nota, já que isso faz referência ao número que se usa para representar as figuras na partitura, né? São as mínima, mínima, etc. Bom, também tem para pausas, divisões com pontos, tudo isso. É uma documentação bastante completa, que tem vários exemplos, e dá para ir entendendo mais ou menos o que é que está acontecendo. E aí, a partir de uma partitura ou não, e tendo conhecimento musical ou não, vocês conhecem criar uma música. Mas a ideia é que vocês pegassem uma música que vocês saibam e consigam reproduzi-la no aula, seja pesquisando a partitura e tentando passar, ou pesquisando as notas e tentando escrever. E aí, para mostrar mais ou menos como foi que a gente quer que fique no final, eu fiz aqui um exemplo no VS Code. Tem uma extensão para aula, inclusive, quem achar interessante, ele deixa o código marcadinho. E aí eu coloquei para piano e escrevi essas notinhas aqui, com as durações específicas, para formar uma musiquinha que todo mundo conhece, é bem simples. E aí agora eu vou executar aqui para vocês verem como ficou massa. E é isso, pessoal. Espero que vocês se divirtam brincando